Oi, pessoal do primeiro ano, eu sou a Mariana e eu vou voltar a falar com vocês sobre a semana 2 do PET 2, que o tema é cidade e metrópole. Vou passar aqui. O conceito de metropolização está diretamente relacionado ao conceito, ao processo de conurbação e ao processo de formação de regiões metropolitanas. Esses conceitos eu já passei para vocês em uma outra videoaula, mas eu vou retomar esses dois conceitos de metropolização e conurbação, que são bem importantes, tá? Então, metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana. Então, e a região metropolitana é aquela área composta por vários municípios, né, que congregam, que tem uma mesma dinâmica espaço-territorial. A metropolização, então, ocorre quando uma cidade, vamos colocar São Paulo, exerce uma influência, ela tem um destaque naquela região, então todos os municípios em volta se congregam, né, numa mesma dinâmica, no mesmo trabalho geográfico, né, espaço territorial. Já o processo de conurbação, né, ele ocorre quando duas cidades ou mais, né, crescem geograficamente e os limites entre elas começam a desaparecer. Então, elas se congregam. Tem um mapa aqui que dá para a gente ver, ó, um processo de conurbação. É bem mais fácil, né? Em vez de a gente só falar, explicar a teoria, né, o conceito teórico, a gente trazer um exemplo visual. E aqui a gente tem 3 cidades, né, da região sul do Paraná, e tá vendo aqui, ó, em roxinho, temos antes o que era o limite entre Paysandu e Maringá. Vocês estão vendo, ó, que Maringá já está adentrando os limites de Paysandu, que é a cidade aqui colorida de azul, e em laranja a gente tem o limite de Maringá e Sarandi. E aqui dá para ver muito bem como Maringá crescendo, se expandindo geograficamente, né, territorialmente, adentrou os limites de Sarandi, que é essa cidade que está aqui em amarelo. Né? Então, com uma foto dá para ver bem mais fácil, né? Dá para a gente visualizar e guardar esse conceito bem mais fácil. Outra coisa que tem que estar muito nítido é que a industrialização tende a induzir a urbanização. Então, a urbanização e a industrialização são intrinsecamente relacionadas, né? Então, quando uma cidade, uma região recebe uma indústria, né, recebe esse processo de industrialização, a tendência é que, com o tempo, a sua população se eleve. Então, essa indústria vai atrair trabalhadores, esses trabalhadores vão muitas vezes levar suas famílias, essas indústrias também vão atrair investimentos privados e públicos, criando infraestruturas, muitas vezes, ou criando investimentos privados, como escolas, shoppings, centros de comércio, né? E também, e aí o número de residências ao redor desse local de industrialização também cresce. Então, esses dois processos, guardem bem isso, gente, estão intimamente relacionados. A gente viu isso, né? A gente pode observar isso em todos os momentos, os picos de industrialização na nossa história, né? Aconteceu no século XVIII, na Revolução Industrial, ali na Europa, nos Estados Unidos. Londres, né, em 1850, já contava com 3 milhões de habitantes, gente. Isso é um número excepcional, né, para a década de 1850.
Porém, foi só, né, a partir da segunda metade do século XX, deixa eu abaixar aqui, foi só a partir da segunda metade do século XX que os países desenvolvidos começaram a passar por essa industrialização e, consequentemente, a gente pôde observar uma urbanização mais acelerada, né, mais exponencial. Por quê? Porque foi a partir da segunda metade do século XX que as empresas que tinham sua sede, né, que tem sua sede nos países desenvolvidos, então nos Estados Unidos, na Europa, passaram a ampliar sua rede e criar filiais, né, nos países subdesenvolvidos. Mas, Mariana, o que uma empresa que está lá nos Estados Unidos super bem leva em vantagem de colocar uma sede, de criar uma sede aqui em Poços de Caldas ou lá na periferia de São Paulo? Duas coisas. Primeiro fator que é muito importante. Nos países subdesenvolvidos, pessoal, a mão de obra é muito mais abundante e muito mais barata. Então, aquelas pessoas, o número dessas pessoas que estão dispostas a trabalhar cargas horárias extensivas, exaustivas nas indústrias, ganhando muito pouco, esse número é muito maior e muito mais fácil de conseguir essas pessoas aqui nos países subdesenvolvidos. E o outro fator é o mercado consumidor, que além desse tanto de gente para trabalhar numa indústria, numa empresa, tem muito mais gente para comprar os produtos que eu fabrico, por exemplo, na minha empresa de canetas, tá? Então, foi assim que os países, como o Brasil, América do Sul, grande parte ali da Ásia, conheceram, então, os seus processos de metropolização. A partir, então, desse processo mais rápido de urbanização, que foi um efeito da industrialização nesses países, né? Então, São Paulo e Rio de Janeiro, no final do século XX, ali, já se tornaram megacidades. Megacidades, que também é um outro conceito que eu já falei para vocês, que são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Aqui nesse mapa, acho que está dando para ver, né? Eu trouxe, explicitando para vocês, aqueles polos industriais antigos, os emergentes e os polos emergentes secundários, né? Que ainda não estão ali na cena principal, mas eles têm uma grande possibilidade de se tornarem grandes atores na economia mundial. Então, polos industriais antigos, o que a gente já sabe, né, gente? Que a gente já estuda lá na Revolução Industrial, Canadá, Estados Unidos principalmente, e Europa Ocidental. Então, a gente tem principalmente Reino Unido, né? Um pouquinho ali de Alemanha e tal. A Austrália, a Nova Zelândia e o Japão também esse mapa considera como polos industriais antigos. Agora, os grandes polos emergentes, aqueles que tiveram a sua industrialização iniciada há pouco tempo, vamos falar uns 70 anos, e que agora, né, a gente consegue ver essa emergência deles, essa entrada de cena deles na economia mundial. Então, a gente tem o Brasil, Índia, China. Gente, China é o melhor exemplo para você ver como um país pode se industrializar rapidamente, vamos colocar assim, né? Porque a China não fez parte daquela industrialização lá do século XVIII, e agora ela é a segunda maior economia do mundo, ela está ali para a par com os Estados Unidos, né? E tem previsão de ultrapassar a economia norte-americana, mas aí a gente vai ter que confiar nas probabilidades. E os polos emergentes secundários. Aqui na América do Sul a gente tem Chile, Argentina, África do Sul, Marrocos, Europa Oriental, Turquia, Oriente Médio e, muito importante, os tigres
e os novos tigres asiáticos, que são aqueles países da Ásia, né, que tiveram um crescimento vamos colocar acelerado, bem acelerado, e que agora já tem uma grande importância regional e até mundial na economia, né? E deixa eu mudar aqui novamente. Mas a gente está falando aqui de urbanização, de industrialização, crescimento na economia. A gente tem que, vamos problematizar isso, gente. A rápida metropolização, a rápida urbanização não é mil maravilhas, né? Eu já falei em um outro vídeo também dos vários problemas que discorrem desse processo rápido e sem planejamento. Então, essa urbanização de forma avançada, rápida e desordenada, principalmente desordenada, provoca vários problemas sociais e estruturais, né? Então, falta de estrutura, falta de saneamento básico, violência, a desigualdade social, esse problema de classes. Um grande exemplo, né, dessa urbanização acelerada, a gente pode encontrar nas favelas, que essa população que muitas vezes trabalha longe de onde mora, não encontrou outra solução, né, para morar do que nas favelas. E isso a gente tem que prestar muita atenção, gente. A industrialização não é a urbanização, desculpa, não é aquilo que a gente vê nos documentários, muitas vezes, nos noticiários, de que traz o progresso para os países subdesenvolvidos, não é, né? E um último conceito que eu também já falei, que é uma consequência desse fenômeno de urbanização muito acelerado, é a macrocefalia urbana, né? Que é o fenômeno que consiste na existência de uma rede de centros urbanos muito desequilibrada. Então, eu tenho muitas cidades grandes e poucas cidades de médio e pequeno porte, tá? Gente, então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido fazer essas relações, né, entre o processo de metropolização, urbanização e industrialização. Vocês conseguiram entender um pouco que a industrialização e a urbanização não é aquilo que a gente tem fabuloso na nossa cabeça, de que é ótimo, perfeito e que leva ao progresso. Espero que eu tenha conseguido explicar os conceitos direitinho e falar também dos exercícios, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Se cuidem, um beijo